Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E hoje, na nossa aula, nós vamos estar introduzindo um conteúdo novo, né? Um conteúdo que a gente trabalha trigonometria, né? Vamos ver aí valores de seno, cosseno, tangente. Vamos falar também sobre ângulos notáveis, como é um círculo trigonométrico. Então, assim, é um conteúdo que é bastante cobrado nas provas externas, e eu, assim, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Em cada detalhe. Então, para iniciar, eu já vou pôr para vocês aqui. Vamos lá. Trigonometria, tá? Essa trigonometria que nós vamos estudar é a trigonometria no círculo, tá? Então, nós vamos ver aí o círculo trigonométrico, o que é que ele é? É uma circunferência usada para representar ângulos, tá? E relacioná-los com os números reais. Então, cada ponto da circunferência está relacionado a um número real, ok? E representando esses ângulos. É possível representar também os valores de seno e de cosseno dentro desse círculo trigonométrico. O centro do círculo fica no ponto O, de origem, né? 0 e 0, e o raio dele é 1. Tá? Uma circunferência trigonométrica sempre tem raio 1. Podemos, então, demonstrar o comprimento assim, ó. Olha aí a circunferência, né? Círculo trigonométrico de raio 1. Então, a fórmula do comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. Como eu tenho aqui, ó, 2π, o r vale 1, então o comprimento dessa circunferência é 2π. Sendo assim, então, né, o comprimento sendo 2π, então podemos dizer que a volta completa tem essa medida, ok? Então, a volta completa aqui é 2π. Como nós sabemos que uma circunferência medida em ângulos, ela tem uma volta completa medindo 360 graus, ok? Então, podemos dizer que 360 graus equivale a 2π, ok? Então, podemos relacionar aí que o π mede a metade de 360, né? Que é igual a 180. Então, eu tenho que 2π é igual a 360, porque é a medida da circunferência completa. Tenho que o π mede 180, porque é a medida de meia circunferência, ok? Que é uma semicircunferência. Então, vamos continuar aí. Essa circunferência, esse círculo trigonométrico, ele normalmente é dividido em 4 partes, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a medida, certo? Aqui eu tenho, vai de 0 a 90 graus, né? Aqui eu vou de 90 a 180, aqui de 180 a 270 e aqui de 270 a 360, ok? Então, essa é a divisão dessa circunferência. Essa divisão é chamada de quadrante, tá? Essa divisão em 4 partes é chamada de quadrante. Então, os ângulos presentes na figura ao lado, né? Essa figura aqui, mostra, né, um círculo trigonométrico. Ele é dividido em quadrantes, tá bom? Eles são definidos em sentido anti-horário. Então, daqui para cá, ó. Então, vamos ver aí como ficaria esse quadrante. Dessa forma, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Vamos ver aqui. O primeiro quadrante, né, eles vão, todos os números reais, de 0 a π sobre 2. Esse π sobre 2, ele equivale a 90 graus. Lembra que o π vale 180? Então, se eu dividir 180 por 2, é igual a 90. Então, aqui vai de 0 a 90. O segundo quadrante, ele vai de π sobre 2 até o π, ou seja, de 90 até 180, que é essa parte aqui, ó. O terceiro quadrante vai de π até 3π sobre 2. Esse 3π sobre 2 equivale ao ângulo de 270. Ó. Note que é 3 vezes 90, ok? E o quarto quadrante, que é essa parte aqui, essa última parte, vai de 3π sobre 2 até 2π, que é de 270 a 360. Ok? Agora, aquele comprimento
comprimento que a gente trabalhou, a gente viu lá, o comprimento da circunferência dado em π, ele é uma medida chamada de radiano, tá? A medida dele é chamada radiano. O radiano é o nome dado à medida do arco da circunferência de raio R, tal que o arco também mede R, né? E pode se relacionar com o ângulo central. Olha aqui, ó. O ângulo é relacionado a radianos por meio do comprimento do arco, tá? Então, nós temos aí, ó, a imagem aí do lado mostra o círculo e o arco, né? Olha aqui, ó, o círculo. Aqui, tá vendo, ó, a medida do raio e a medida do arco. Ou seja, esse raio sempre vai medir, vai ter a mesma medida que esse arco, ok? Então, essa é a medida em radiano. Então, esse raio aí mede 1 rádio, ok? Então, essa é a medida em radiano. Vamos dar sequência, então. Quando eu sei que o valor está em graus e eu quero ver quanto ele vale em radianos, eu posso fazer a conversão de graus para radiano e vice-versa, de radiano para grau. Levando em consideração aquele valor que nós temos, que 1π vale 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, se eu for converter aí, ó, 20 graus para radianos, então, vou usar uma regra de 3 simples. Olha, eu tenho em graus aqui 20. Eu tenho, não sei, né? Não sei quantos radianos vale 20 graus. Agora, eu tenho aqui, ó, 180 graus vale 1π. Certo? 1π rádio. Esse π é o valor de 180 graus. Então, fazendo o cálculo aí, nós vamos ter, ó, se eu multiplicar aqui, ó, regra de 3, eu multiplico assim, certo? Então, eu vou ter 180x igual a 20π. Então, meu x é igual a 20π sobre 180. Logo, meu x, se eu simplificar aqui, né, eu vou simplificar aqui por 10, vai ficar 2 sobre 18, eu simplifico novamente por 2, fica π sobre 9. Então, 20 graus em radianos é 9π, é π sobre 9 radianos. Tá? Então, é esse valor aqui. Você sempre vai simplificar, deixar a fração irredutível, tá bom? Agora, se for o contrário, se eu vou converter de radianos para graus, o que eu devo fazer? Como eu sei que o π vale 180, então nós vamos substituir o π por 180. Olha aí. Se eu tenho aí, ó, 2π sobre 5, eu quero transformar em graus. Então, eu vou substituir o π por 180, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 5. Então, eu vou ter 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 5 é igual a 72. Então, 2π sobre 5 é igual a 72 graus. Ok? Então, essa conversão é bem simples e é só fazer essa substituição do π por 180 nos dois resultados aí. Agora, quando eu quero trabalhar com seno, cosseno e tangente dentro de um círculo trigonométrico, o que eu vou fazer? Então, no círculo trigonométrico, podemos representar essas razões, né? Chamamos de ângulos notáveis aqueles mais conhecidos, né? Que são o 30, o 45 e o 60. Todos eles estão no primeiro quadrante, tá bom? 30, o 45 e o 60. Então, essas razões trigonométricas, né? Mais importantes são o seno, o cosseno e a tangente. Então, nós temos aí, ó, uma tabelinha, né? Com os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó. Usando a tabela, podemos dizer quais valores correspondem aos demais quadrantes. Por exemplo, se eu tenho aí o valor do seno, cosseno e tangente do 30, 45 e 60, eu posso estar colocando, por exemplo, o valor do seno de 120, do seno de 150, que está em outro quadrante, tá? Então, mesmo estando em outro quadrante, eu posso encontrar o valor apenas usando essa tabela aí, tá bom? Vamos ver como. Eu tenho que fazer a redução desse quadrante. Olha aí. Se o ângulo está no segundo quadrante, eu tenho que reduzir ele ao primeiro, para saber quanto ele vale lá no primeiro, tá? Quanto ele equivale no primeiro. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo do segundo quadrante. Eu vou fazer 180 menos x.
Ou seja, esse alfa, né? Desculpa. O alfa é o valor do ângulo que eu tenho. Olha aí um exemplo. Se eu tenho alfa igual a 120, 120 está no segundo quadrante, lembra? O 120 está no segundo quadrante porque ele vai entre 90 e 180, ok? Então, nós podemos dizer o quê? Ó, vou pegar o 180 menos alfa, que é igual a 60. Então, os valores aí, ó, do seno, do cosseno e da tangente de 120 são equivalentes ao dos 60 graus. Só que eu tenho que observar o quê? O sinal do segundo quadrante. Esse sinal, eu vou estar mostrando mais à frente para vocês como é esse sinal. Então, eu vou pegar o mesmo valor do seno, cosseno e tangente de 60, só que eu vou observar o sinal do seno, cosseno e tangente para o segundo quadrante. Ok? O próximo aí, ó. Os ângulos do terceiro quadrante. Nós temos a alfa menos 180. Esse alfa, lembrando que é o valor do ângulo que nós queremos encontrar. Olha aí, ó. Se eu tenho o alfa igual a 225. 225 é no terceiro quadrante porque ele está entre 180 e 270, ok? Então, nós vamos fazer 225 menos 180, que dá 45, ok? Então, o seno, o cosseno e a tangente de 225 são equivalentes aos de 45, também observando o sinal para o quadrante, certo? Sempre tem que lembrar disso, de olhar o sinal no quadrante. Os ângulos que estão no quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos alfa. O alfa é o ângulo que nós queremos, né? Então, nós temos aí, ó, 330. Ele está no quarto quadrante porque ele vai de 270 a 360. Então, nós vamos fazer 360 menos 330 é igual a 30. Ou seja, os valores de seno, cosseno e tangente de 330 são equivalentes aos de 30, só que com o sinal do quarto quadrante. Agora, né, de acordo com o que nós temos lá, nós vimos, falando de sinal do terceiro, sinal do segundo, sinal do quarto quadrante, que sinais são esses? Nós temos aí, ó, cada quadrante, né, tem o seu sinal para o seno, cosseno e tangente. Para o seno, no primeiro e no segundo quadrante, os valores são positivos. Então, todos os ângulos que tiver aqui, ó, no segundo quadrante, vão ter os mesmos valores, né, do primeiro quadrante, todos positivos. Se o meu ângulo está aqui no terceiro quadrante, eu vou ter os mesmos valores do primeiro, só que com o sinal negativo. Se tiver no quarto, também da mesma forma, vou ter os mesmos valores do primeiro, só que com sinal negativo, certo? Para o cosseno, quem é positivo é os que estão no primeiro e no quarto, quem é negativo, os que estão no segundo e no terceiro. Para a tangente, os positivos são quem está no primeiro e no terceiro, e negativos que estão no segundo e no quarto. Ok? Então, esse é o sinal que eu tanto falei lá atrás, né, para cada quadrante. Então, o valor vai ser o mesmo, só vai mudar o sinal de acordo com o quadrante. Ok? Então, vamos praticar, vamos fazer mais um exercício, né, sobre esse conteúdo que nós estamos trabalhando, e até a próxima aula, e um beijo para vocês.